não devia nem ser escrito com letra maiúscula, porque não é o nome de uma pessoa, ok? Então, é só aí. Ô, Chagas, você sabe que denominação ele é? O pastor Marcos, hein? Na realidade, ele era pastor de uma igreja, mas ele se desviou, sim. E aí ele começou a ouvir a graça, aí se desviou, né? Aí voltou para a igreja. Aí ele começou a ouvir aqui as nossas lives, aí ele ficou confuso, né? Se desviou de novo, aí parece que agora ele está visitando outra igreja. Mas é uma Assembleia de Deus. Falar de Assembleia de Deus já sabe, né? Pela mesma doutrina. Assim, ó, se ele é pastor estudado, ele sabe que a Assembleia de Deus foi fundada pela maçonaria, em Belém do Pará, em 1910, se eu não me engano, com os missionários Gunnar Wingren e Daniel Berg. Certo. Ele deve saber dessa história. E assim, só que tanto a Assembleia, como um ano antes foi a Batista, a primeira Batista, que dela participou 5 pastores, que na primeira loja maçônica também. Assim, do tempo que Lutero acusou a Igreja Católica, ele acusou ela de ser o próprio anticristo. Então, a Igreja, ela chamou, na verdade, contratou alguns jesuítas para criar uma doutrina para combater as acusações de Lutero, Calvino e alguns outros, que, na verdade, é tudo que eles pregam hoje. É um anticristo futuro, Jesus vir buscar a igreja para ser arrebatada, é tudo isso. Essas doutrinas que as igrejas ensinam hoje não são protestantes. Na verdade, não é o que Martinho Lutero pregava, é o que eles ensinavam. É o contrário. Eles, na verdade, são reformistas, católicos reformados. Toda essa doutrina hoje que a Assembleia, a Batista, todos eles ensinam, são da católica reformada, não são protestantes. Não é o que Martinho Lutero pregava. E isso, se ele é estudado, ele sabe disso. Será que o pastor Marcos sabe pelo menos quem é Daniel Berg e Gulavini? Então, qualquer coisa é só dar um Google aí para ver se eu estou mentindo ou não. É só qualquer um, pesquisa e faz uma pesquisa rápida aí e vê se eu estou mentindo ou não. É simples. É verdade. Então, assim, não adianta falar que a gente está blasfemando, que a gente vai pagar isso e aquilo. Não, o que a gente está falando, a gente mostra provas, mostra ali na Bíblia versículo, e o que pedir de provas aqui a gente vai mostrar, vai falar. Então, assim, são estudos. Verdade. Fala, meu amigo Armando. É que minha internet tinha dado uma pane aí, o Denis falando, e eu não estava ouvindo nada do Denis. Mas eu entendi, Denis, que você estava falando do reformismo, né, da cultura que foi criada após Martim Lutero, que não foi nada, que não seguiram os princípios de Martim Lutero. Claro que não. Porque depois de Calvino e Hermínio, aí sim que difundiu essa propagação dessa reforma que hoje se diz que é protestante, que não é protestante. É apenas uma contraponto daquilo que Martim Lutero tentou fazer com a Igreja Católica. Eles tentaram difundir. Nelson Derby. Isso, pode falar. Não. Pode terminar. Isso não é que se propagou depois com John Nelson Darby, né? Sim. Então, quando o pastor não, nem vou direcionar diretamente agora para o pastor, mas quando os pastores traz as suas crenças, as suas doutrinas, a sua compreensão, ele sai do foco, porque ele não conhece essa parte da história. Eles não sabem que esse movimento pentecostal surgiu em 1896, lá na Rua Azusa. Você entendeu? Eles pegam isso como se fosse uma disseminação de lá de Atos, quando aconteceu aquela suposta movimento pentecostal, aquele suposto, e traz até hoje, mas não, isso aconteceu ali no passado bem próximo da gente. Um esperto igual qualquer outro pastor aí, ele apenas deu um passo à frente da sociedade da sua época e enganou a muitos.
E o movimento que ele criou em 1896 está até hoje enganando a muitos com esse movimento que se dizem pentecostal, que a Igreja Assembleia de Deus prega. Eu vou até... o Marcos direcionou uma pergunta aqui, mas vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para a Cássia não mandar mais nenhuma mensagem dele, porque a gente já fez várias perguntas para ele, ele faz a gente de besta, porque ele acha que sabe muito e não responde o que a gente está perguntando. E aí ele faz outra pergunta para enrolar. Se não tem capacidade de responder nossas perguntas, por que a gente vai responder alguma coisa para ele? Então, a partir de agora, eu não quero que a Cássia mande mais nenhuma mensagem dele aqui, porque a gente fizemos várias perguntas, ele não responde, ele faz uma outra pergunta, fazendo a gente de besta, que é o papel desses pastores, dos evangélicos, enrolar a gente e não responder. Então, não vou considerar isso aqui como uma pergunta dele. Já, Denis, eu passo para você. Ele traz uma passagem sem nexo, né, cara? Jesus diz que é o caminho, a verdade e a vida, mas para quem que Jesus disse? Foi para mim que ele disse? Foi para você, Denis, que ele falou? Foi para você, Chagas, que Jesus disse que era o caminho, a verdade e a vida? Não, cara. Para quem que Jesus estava falando aquilo, cara? Os pastores pegam esse versículo, aplicam na sua igreja como se Jesus estivesse falando para aquele povo. O contexto da história ali é outro. Se Jesus existiu naquela época, Jesus estava falando com o seu povo a respeito da invasão de Jerusalém pelos romanos, cara. E quem ouvisse o conselho dele fugiria dali para a Judéia, para os montes, para algum lugar e salvaria da morte das mãos dos romanos. É por isso que ele era o caminho, a verdade e a vida. Aquele que seguisse a orientação dele, seguiria o caminho, que aquele caminho era a verdade e teria a sua vida preservada. Era só isso. Não estava dizendo que ia levar ninguém para o céu, que ia... nada disso. Quem colocou essa ideia na cabeça foram os religiosos. Tá? E outra, né, Armando? Você vê que a falta de raciocínio em defender a própria crença é tanta que ele esqueceu de um fator ali muito importante. Que nem ele falou que a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só que, na verdade, essa Bíblia que ele tem hoje, que ele diz, ela foi compilada pelos católicos, porque não tinha nem versículo e nem capítulo. E no momento que o suposto apóstolo Paulo escreve lá que toda a escritura é inspirada, o Novo Testamento não existia. Que essa parte está, inclusive, no Novo Testamento, não está no Velho. Então, como que a Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Sendo que Paulo fala que toda a escritura é inspirada e o Novo Testamento não fazia parte. Pois é. Não, pior, Denis, que se você perguntar para um pastor desse quando essa Bíblia foi compilada, ficou pronta, ele não vai saber. Porque os textos encontrados, cara, não davam uma página de um escrito, quanto mais uma Bíblia inteira. Você entendeu? Foi tudo completado. Tudo completado. Então, os pais da igreja colocou ali o que era plausível para eles. Eles colocaram a concepção que eles tinham a respeito de tudo. E quando chegou aí no século IV, que teve o concílio de Nicéia, que Constantino determinou que fosse criado a Vulgata, foi que a Vulgata no século V. Mas quando foi ali que juntou para fazer a Bíblia, foi definido o que ia entrar nesse contexto aí. Que ia entrar nisso aqui, para se formalizar essa Bíblia que nós temos hoje. Não quer dizer que é a palavra que Deus falou para Constantino que tinha que ser esses livros. Se Constantino não era nem judeu, não era cristão, ele adotou ali o cristianismo ali como religião mãe de todas, porque ele precisava unificar o povo. Só isso. Você entendeu? Aí o pastor chega aí e me coloca um negócio desse, acreditando que isso aqui, que os escritores disso aqui, ele estava sendo inspirado realmente por Deus e que Deus falou no ouvido dele, coloca isso aqui. Isso aqui já tinha passado. Era passado.
Chagas, camisa do Chagas. Quer falar aí? Você é palmeirense, Denis? É por isso, Chagas. Vê se tu para de falar mal do meu Corinthians, viu? Negócio que ver se o do Corinthians vai pro inferno, rapaz. Vai pro inferno, né? Corintiano vai pro inferno, palmeirense vai pro inferno, Fortaleza vai pro inferno, Ceará vai pro inferno, Brasil vai pro inferno, tudo vai pro inferno. Não, Armando, eu não acompanho o jogo, não. Assim, eu gostava bastante de jogar. Acompanhar time, eu não acompanho, não. Também não. Eu joguei muita bola, cara. Joguei muito, mas acompanhar também nunca acompanhei. Eu já tive o privilégio Eu, na realidade, eu visto essa blusa aqui porque foi um presente de um aluno que me deu. Ele perguntou, professor, o que é que você quer ganhar de presente? Aí ele me deu duas opções, né? Você quer ganhar uma blusa ou quer entrar... na verdade, quer outra... Aí foi eu peguei, não, cara, eu gosto muito do Corinthians. Então, aí ele, pois, professor, vou te dar uma blusa oficial do Corinthians. Aí ele foi e me deu, que é até um aluno que está em Portugal. Então, eu gosto muito do Corinthians, e aí eu sempre visto ela, porque é uma blusa oficial, né? E quando eu visto ela, eu faço homenagem ao meu amigo Conrado, né? Que, na realidade, foi meu aluno que está lá em Portugal. E eu ganhei uma camisa do Fortaleza, quando eu estive aí em Fortaleza. Mas essa camisa sumiu, Chagas. Sumiu, cara. Parece que abriu um buraco e caiu dentro, sumiu. Nunca mais eu vi minha camisa, cara. Gostava tanto da camisa. Tricolor. Pois arrebataram ela. De vez em quando eu gosto de usar as coisas que as pessoas me dão, sabe? Ganhei também esse relógio nesse dia, eu tava sem relógio, né? Aí o cara veio aqui, cara, vou te dar um relógio. Você consegue coçar a cabeça com esse braço, Chagas? Com esse aí não, mas com esse sim. Não, com esse seu aí, porque com esse relógio pesado aí, cara... Não pesa não, mano, é bem maneirinho, é só o grande, mas é maneirinho. Ô Denis, ele tá ostentando, hein? Agora, pesado era um que eu tinha, o Invicta que eu tinha, meu amigo, esse era top, pesado. Aí o ladrão levou, né? Que pena. Pessoal, 2 horas de live, 10 minutos. Eu gostaria de me recolher. O que vocês acham? Beleza, mano. Já que o pastor falou que nós não temos conhecimento, que nós não temos estudo, que nós somos leigos, que nós não conhecemos a palavra de Deus, mas até agora ele não nos deu um respaldo nenhum daquilo que ele tem de verdade. Então, o bate-papo está muito bom, mas eu gostaria de descansar amanhã, um novo dia. Ô, Armando, talvez se tu sair aí ele entrar, eu te ligo. Aí eu te digo, ele entrou, Armando. Tá bom. Tá bom, muito bom. Eu acho que ele está com medo de entrar por causa que você está aqui, vai estar ele no bolso. Eu vou sair, eu não tenho capacidade para isso, não. Mas o meu amigo Denis vai permanecer com você e com certeza o Denis tem essa capacidade. Eu vou finalizar a live também, Armando. Eu vou finalizar a live, que amanhã eu tenho trabalho também. E aí eu vou finalizar a live. Beleza? Denis, tem mais alguma coisa para dar um fechamento aí, Denis? Sim, só para terminar, falar que, na verdade, esse conceito de Bíblia que eles têm hoje dentro da igreja, na verdade, é um conceito oral. É por isso que não se encontra quase nada dentro da Bíblia. Tudo que eles ensinam, eles não conseguem mostrar dentro da Bíblia, porque é oral. Vão passando de geração em geração falando e ninguém confere. Ninguém pega para ler e conferir a Bíblia. Então, acaba ficando oral. Ele soa como só jargões. Cria um jargão e vai colocando na igreja, vai colocando aquilo, para eles é uma verdade, mas é como você falou, nunca observaram se está realmente escrito lá na Bíblia dele. E se tiver escrito alguma coisa semelhante, se condiz com aquilo que ele prega, né? Na verdade. Aqui começou a chover muito forte, né? Não sei se vocês estão ouvindo aí. Então, é por isso que está cortando. Tá chovendo muito forte. Então é a hora mesmo de nós parar a live aí. Pode fazer... Chagas, Denis, e todos que acompanharam a nossa live, doutor Marcos, muito obrigado. Desculpa se em algum momento eu ou algum dos meus colegas te ofendeu. Não é o nosso objetivo, não é da nossa índole, nem do nosso caráter ofender ninguém.
não precisamos disso. Nós gostamos de trocar ideias e passar e adquirir conhecimento. Pena que o senhor não quis passar o seu para nós. Tentamos passar um pouco do nosso para você, mas você não aceita. Mas, de qualquer forma, muito obrigado aí, doutor Grijalba, doutor Paulo. Tenham uma boa noite. Muito obrigado por vocês estarem aí conosco até o momento. Gente, uma boa noite para todos. Denis? Valeu, meu amigo Armando. E quando tiver de folga, diz aí para nós, para a gente voltar de novo, porque o assunto beleza. Maravilha, Chagas. Denis, está contigo, Denis. Eu já também vou aqui, que a internet começou a ficar ruim. Mas boa noite, gente, aí. Boa noite. Até mais. É isso aí, Denis. Lembrando. Pode falar, Chagas. Não, pode concluir. Eu coloquei mais perto aqui que eu não estou ouvindo, que a chuva está fazendo muito barulho. Não, mas lembra o Marcos aí, que assim, a gente nunca vamos agredir a pessoa dele, né? Sempre com respeito, vamos sempre, assim, mostrar os argumentos, se ele tiver algum versículo, a gente nunca vai ser contra ele, é sempre com os argumentos, contra os estudos. E assim, se a gente ofendeu de alguma maneira a pessoa dele, eu peço desculpas também, mas assim, não tem nada contra ele, mas sim contra a doutrina que é bem de antes dele e de muitos pastores, é antiga, na verdade, né? E assim, é contra essa doutrina que é ensinada e que é totalmente errada. Ele acredita ser a certa, mas não é, porque a gente já acreditou uma vez também na mesma coisa, só que com os estudos fomos ver que não é verdade, né? É isso mesmo. Eu também uso das suas palavras, das palavras do Armando, né? Que, na verdade, eu pareço ser um pouco agressivo, né, Denis? A minha forma de falar, um pouco agressivo, vou para cima, aquela coisa toda. Cara, mas eu sou um cara totalmente pacífico em termos disso. O que eu fico chateado é quando as pessoas vêm e querem falar algo como ele, né? Ele vem, fala, e, cara, tu morre fazendo pergunta e o cara não te dá nenhuma resposta. É apenas falácia, não te prova nada. Quando você falou assim, olha, cara, eu tenho curso de teologia, eu tenho um pouco disso aqui, formação pastoral, você foi lá e provou, pegou lá o seu diploma e foi lá e mostrou. Mas eu não preciso mostrar. Cara, para você ter um valor, você precisa mostrar quem você é. Então, eu não adianta eu dizer para você que eu sou formado em alguma coisa se eu não te provar. Então, não vai valer de nada. E muitas das vezes é bom você provar. Quando nós falamos, na Bíblia diz que está escrito assim, 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 o que a gente faz? Vai lá na Bíblia, prova juntamente com o livro, capítulo, versículo, para não passar de apenas uma falácia, porque a gente já está acostumado de receber já essas coisas de falácia. A gente é ateu. Eu, na realidade, falo por mim, eu sou ateu, eu só acredito agora vendo. Não é mais por fé, não é mais por crença, para ser enganado. Então, a gente tem que apresentar algum conteúdo, algo real. E se não apresenta, para mim, não vale de nada. E outra coisa, a partir de agora, eu não vou aceitar mais comentário do pastor Marcos, porque ele vai ficar enrolando a gente sempre, e ele vai ficar nessa história de mandando a mensagem e tal, aquela coisa toda. Se, por acaso, você quiser falar conosco, ou quiser provar alguma coisa, a partir de agora vai ter que entrar na live e falar conosco. Ou, se não, fica aí aprendendo com a gente e achando que a gente está errado. Mas eu não vou aceitar. A partir de agora, eu vou falar para a Cássia, não vai trazer nenhuma mensagem dele mais aqui, porque as mensagens são específicas em termos de falar algo, e até então, para mim, a mensagem em relação à mulher dele não foi legal aqui na live. Então, eu já não vou permitir mais isso. Se caso quiser entrar para poder passar um pouco de conhecimento, a gente abre uma live junto. Se não quiser entrar com a câmera, entra somente com o microfone, fique à vontade. Mas trazer mensagens agora, eu não vou permitir, a partir de agora, não vou permitir que a Cássia traga alguma mensagem em relação a ele. Porque, para mim, a pessoa que fala algo e não consegue provar, então não é digno também da minha consideração ou do meu respeito. Eu tenho respeito por a pessoa dele, mas pela doutrina e pelo sistema dele, eu não tenho nenhum respeito, nenhum moral. Ao Deus, ao Jesus, ao Espírito Santo que ele serve também, para mim, eu não tenho
nenhuma consideração, porque eles não existem, são apenas fábulas. Então, é isso aí, é o meu comentário que eu estou deixando aqui. Denis, deixa aí o seu canal aí, o que você faz, como é que está o canal, está em andamento, como que está aí o seu trabalho lá no canal, divulga aí para nós. Não, tá bem parado, mas eu estou pretendendo voltar, estou ajeitando as coisinhas aqui já para voltar. Arrumei um serviço de boa, que eu vou ter tempo, aí mais para frente acho que eu volto. Mas assim, questão é, só terminando aqui, é que nem questão dos certificados, aí eu nem ia mostrar nem nada, né? Que eu também nem gosto dessas coisas, porque eu não acho que tem necessidade. Só que é que, como ele falou que tinha estudo, tinha conhecimento, é para ele entender que às vezes ele vai pegar pessoas que também têm. Só que elas não saem falando assim que tem, mas que também tem, e que chegou nesse conceito de pensamento que tem por algum motivo, ou seja, e alguns foram estudos, foram vendo coisas erradas, questionando e indo atrás. Então, assim, não é só ele que tem, não é só ele que tem anos em igreja, eu também tenho muitos anos, inclusive toquei anos no louvor, enfim, até eu começar a questionar as coisinhas erradas e ir atrás. Mas, enfim, é isso aí. Não era nem para ter mostrado, eu mostrei por causa disso mesmo, né? Mas, enfim, agradecer você, Chagas, agradecer a todo mundo que estava na live, o Armando que já saiu, a Cássia aí. E é isso aí, ó. A hora que tiver a oportunidade de trazer outro conhecimento, e não só o Marcos também, outros pastores, quiser participar, quiser deixar alguma passagem falando, e aí, ó, querendo respaldar, opa, a gente estamos aí, sempre discutindo os argumentos, nunca atacando a pessoa. E eu agradeço agradeço a todos da live. Valeu, brigadão mesmo. É isso aí, Denis. Valeu, obrigado pela sua presença. Você sabe que aqui a porta é aberta para vocês, né? Na hora que eu tiver em live e quiser entrar, quiser argumentar, nos ajudar, vai ser muito boa ajuda de vocês. E aqui eu abro espaço para qualquer um. Abro para o ateu, abro para o agnóstico, abro para o padre, para o pastor, para o filósofo, para o teólogo, abro para todo mundo, quem quiser. Agora, é claro, né? Respeitosamente, respeitando uns aos outros. Caso a pessoa não me respeite ou não respeite os meus convidados aqui na live e queira, no caso, entrar para o pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou bloquear ele, no caso. Eu tenho uma opção aqui de bloquear o microfone, tenho uma opção de banir ele da minha sala. Então, eu fico tranquilo em relação a isso. Até não entrar no pessoal, estou de boa. Mas entrou no pessoal, aí eu acho que já não é legal. Porque nós não estamos falando da vida pessoal. Nós estamos falando em termos de o que a Bíblia, ou o que o Deus da Bíblia, doutrinas, costumes, éticas que nós estamos falando. Nós não estamos falando de vida pessoal. Até então, que eu sei muito bem, se eu entrar na vida pessoal de outra pessoa, eu posso muito bem ser processado, posso ser preso e até mais, ter coisas mais aí. Então, eu já não entro. Mas em termos de doutrina ou religião, meu amigo, tem que aprender um pouco mais para vir discutir comigo, porque senão vai levar sola, e muita sola. Então é isso aí, Denis. Uma boa noite, meu amigo. Muito obrigado pela sua presença. E obrigado a todos daqui do chat também, que está conosco, que deixou seus comentários. Obrigado aí ao Dr. Paulo, Dr. Grijalba, Dr. Marcos aí, que está até o final aí ouvindo os comentários. Desculpa a minha forma de falar, entendeu? Mas eu não aceito essa forma de você vir nos afrontar e não trazer prova nenhuma. Então, para mim, isso não funciona. Beleza? Se caso você queira fazer uma live comigo, o canal está aberto, marca aí o dia, a gente vem, você entra com o seu conhecimento e eu entro com o meu. Você vem com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo e eu vou sozinho, tá bom? Então, fique à vontade. Então, pessoal, como a minha frase que eu finalizo as minhas lives, um beijo, cheiro, um queijo, caminhão carregado de caranguejo, fui pro Lilu, bye bye. E sem esquecer, um beijo no coração de todo, como diz a dona Cássia. Valeu, Denis, e até a próxima. Fui. Valeu, Chagas. Falou.